Agora, Nasser, tem um voltando ao versículo, eu assunto. quero voltar para o assunto com esse versículo do Alcorão Sagrado, que é muito Sim, interessante, Nasser. sim. Deus fala, قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Queridos irmãos, prestem atenção nesses versículos, que Deus, nesse versículo do Alcorão Sagrado, deixa, abre um caminho para nós, para todos. O que Deus fala? Diz, jamais nos ocorrerá o que Allah não nos estiver predestinado. Tudo acontece pela ordem de Deus. Ele é nosso protetor. Que os crentes confiem em Allah. E no outro versículo que vem em seguida, قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ. E depois fala sobre esse outro assunto. Deus fala o quê? Diz ainda, esperais que nos aconteça algo, só nos ocorrerá uma das duas sublimes coisas, ou martírio ou vitória. Ou a vitória. Este é o Olha, caminho. aquele que vive no caminho de Deus tem duas opções, tem dois destinos, vamos falar Ou a assim. vitória, Ou da sua vida, que é considerado um mártir, ou vitória. ou seja, ou ele morre tentando, ou ele conquista. Isso. Nossa, que belo. Eu Aquele acho que que... nesse sentido, é uma coisa muito importante as pessoas entenderem, porque a pessoa não pode apenas analisar. Chega um momento que é importante a pessoa analisar se aquela operação, se aquele trabalho vai ser bem sucedido ou não, vai alcançar os objetivos ou não. No entanto, a pessoa tem que entender que ele tem que fazer a parte dele. Sim. E nada além daquilo que foi prescrito sobre ele vai lhe acontecerá. Sim. Ele tem que tentar ou alcançar seu objetivo, erguendo a palavra de Deus, estando do lado da verdade, ou morrer tentando. E se morrer, ele será martirizado. É uma coisa, temos uma grande promessa, né, no Alcorão Sagrado, nas palavras do profeta Muhammad, que diz: o fim está com os tementes, ou seja, no final das Os contas, sementes vencerão. vamos vencerão. Os fiéis. Os Que belo, fiéis, que belo. os justos. Os justos. A Sim. terra vai ser liderada pelos justos. Ou seja, é um processo. Às vezes eu falo para minha família, minha esposa, chegará um dia que acaba toda essa história. Acaba tudo. Não tem mais maldade, não tem mais barbaridade, não tem nada. Sim, com Acaba certeza. tudo. Sim. Tudo de bom existe nessa Sim. terra. Na verdade, eu acho que desde quando Deus criou o ser humano, sempre houve este conflito entre o bem e o mal. A intensidade pode ter aumentando numa época ou pode ter diminuído. A intensidade, na época de alguns profetas, a palavra da verdade estava mais estabelecida, Muito enfraquecido o lado da enfraquecido o verdade. lado da verdade, outras mais forte o lado da Mas, mentira. Nasser, No entanto, a guerra sempre continuou, né? Você imagina no tempo do profeta Moisés, tem um grande tirano chamado Faraó. Sim. Ele fez o máximo para não nascer o Messias daquela época, que era o Moisés, né? Ele matou, segundo a história islâmica, não sei na Bíblia existe esse tipo de informações ou não, mas no Islã nós temos. Ele matou 70.000 crianças, Meu Deus bebê do recém-nascido, céu. para ter essa chance de matar o Moisés. Ele simplesmente, eu acho que na época ele sonhou. Imagina, E irmão. aí os interpretadores dos sonhos alertaram ele que alguém entre o povo No Egito vai nascer. nascer uma pessoa que o seu fim será com ele. Vai acabar com o seu Que governo. você vai acabar contigo. Então, para ele prevenir isso, Mas, Nasser, você imagina ele só matou 70.000 meninos ainda, né? Imagine que você está vivendo nesse tempo. Tem mais esperança? Meu Deus. Olha, e todos os soldados tem só uma única ordem: Espiões. encontrar bebê recém-nascido e matar. De uma forma e foi muito... naquela época que o profeta Moisés nasceu. E Deus protegeu a vida dele. E o mais curioso, o mais interessante é que Moisés
cresceu dentro do palácio Pelo faraó. pelo próprio faraó, É isso. sem ele saber que o seu fim será com ele. É uma passagem no Alcorão Sagrado que uma vez, o primeiro encontro entre Moisés e seu irmão Arão com Com o Faraó. faraó. Faraó falou para ele: Você não cresceu dentro da minha casa? Sim. E agora estão fazendo Tá contra? fazendo, sim, É uma sabedoria de Deus. sim. Quando um crente, quando um fiel olha para essa história, o que Deus fez? É a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Só que chega uma hora que a pessoa realmente tem que se posicionar perante a injustiça, perante a opressão. E foi isso que o Imam Hussein enxergou naquela época, né? Ele tem aquela famosa frase, né? Inni la ara al-mauta illa sa'ada wal hayat ma'a zalimin. Illa barama. Eu não vejo a morte senão felicidade e a vida com os opressores como humilhação. Ele chegou a essa conclusão. Não tinha outra saída. Ele tinha Ele que falou: ter, nunca vou fugir como um covarde. nunca vou fugir como um covarde. E eu acho que isso é o verdadeiro objetivo e a decisão. É um teste, na verdade. O ser humano está perante dois caminhos. Ou você escolhe a verdade e você paga o preço, ou você escolhe o lado errado e você vive a humilhação, você vive Ajnas, o é uma caminho coisa muito errado. interessante, é uma palavra do profeta. Vamos E o deixar, lado da verdade sempre terá o custo dele, vamos né? deixar um assunto um pouco mais profundo. O profeta fala: "Ra'su kulli khati'a hubbu ad-dunya." Ahsant, ahsant. Ser apego, amar a vida terrena, o material dessa vida terrena, é a raiz de todo mal, de todos os A pecados. raiz de todos os males Hoje em dia, é o amor a este mundo. É o infelizmente, apego a este mundo. infelizmente, hoje em dia, infelizmente, hoje em dia o ser humano está vivendo nesse tempo, é um tempo muito materializado. Parece tudo materializado. Até mesmo qualquer um agora já sabe. A religião já foi comercializado, Virou um materializado. comércio. Sim. Você paga para aceitar isso, para não sei, para ter uma vida eterna abençoada. Parece tudo está ligado com o dinheiro, né? Tudo está ligado com a material. Existe uma linda passagem do Imam Hussein alayhi salam, que ele fala o seguinte: esqueci agora. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ahsantum, ahsantum. Como é que ele começa esse dito? Allahumma salli ala Muhammad wa ala an-nas Ahsan, an-nasu abidu dunya wa ad-dinu la'iqun ala alsinatihim. O ser humano وإذا محرسوا بالبلاغ قل الديان. os humanos são escravos dessa vida. E a religião é apenas um chiclete, como se fosse uma desculpa, sabe? Enquanto essa religião não Enquanto a vida material envolve, enquanto essa religião não coloca a vida material deles em risco, atende seus interesses, eles são religiosos. Dá um jeito. Quando eles são testados, certo? Os religiosos, os verdadeiros religiosos, e isso é normal, né? Sim. Na verdade, eu acho que acaba sendo um teste, né? Imagina, por exemplo, hoje em dia a gente no mundo virtual, Sheik, a gente tem muitos amigos, né? Nas redes sociais, né? 1.000 amigos, 2.000 amigos. No entanto, quando você precisa de um deles, poucos virão para te atender, né? Então, a vida, eu imagino que é mais ou menos a mesma coisa. Enquanto a vida tá legal, tá bem, tá tudo. Então, vamos fazer o que Deus nos manda. Uma bela palavra do Imam Ali alayhi salam que fala: quando sua mesa está servida, você tem bastante amigos. Sim. Quando vive na pobreza, não tem um. Não tem um, é isso mesmo. É isso Olha mesmo. que linda essa palavra do Imam Ali alayhi salam. Quando você tem tudo, né? E os mártires, eles acabam passando por esse teste também. Martírio, irmão, para ficar um pouco mais, para tocar no assunto de uma forma mais profunda e assim, aquele que pensa no martírio, aquele que vive na causa de Deus, parece a vida dele não é somente uma vida material.
ele pensa em outras coisas, Ele pensa em coisas algo mais mais importantes. importante. Ele Por vive a vida material, ele- ele trabalha, ele tem o seu negócio, gosta de passear, ele gosta de viajar, ele gosta da vida, ama sua família. As pessoas acham que Mas tem algo maior, Mas tem mais importante. é aquilo que a gente Que chama tudo. de prioridades, Isso. né? A prioridade dele não é essa vida. A prioridade dele é outra. A vida é eterna. A vida eterna. O agrado a Deus. A vontade de Deus prevalece. Aquele momento que ele passa por um teste, se eu abro mão ou eu pago o preço, ele escolhe o lado certo. Sim. É isso que é importante. Isso. E os mártires, eles são pessoas que realmente estão escolhendo, a grande maioria dessas pessoas estão escolhendo o lado certo. Eles pagam um preço disso. Existe também até uma grande posição no que diz respeito aos mártires, né, que eu queria falar, que é a intercessão. Shafa'a. Na verdade, os mártires eles acabam sendo uma coisa tão abençoada para qualquer família, para qualquer grupo, qualquer categoria. Eu, por exemplo, tenho um dos meus tios, primos, né, que foram martirizados Dos meus tios também. no Iraque, tem um primo que foi martirizado no Irã, lutando contra os invasores iraquianos. Ele é meu primo iraquiano, que veio para o Irã lutar do lado da verdade, tá vendo? Não é uma questão de nacionalidade, de radicalismo, de eu defender a minha, não, é uma questão de... Na guerra do Irã, isso também é uma coisa interessante. Muitas nacionalidades de outros países iraquianos defendendo o Islã, defendendo a Revolução Islâmica. Lutaram contra seus compatriotas, como dizem, né? Combatentes afegãos também, Sim. de outras nacionalidades, certo, Sheikh? Até no Irã nós temos mártires, né, que deram sua vida, eram cristãos. Até cristãos. Sim. Muito interessante. Said al-Qaeda, o supremo líder, durante os primeiros dias da primavera, né, que é uma tradição iraniana que a gente visita nossos familiares, os mais velhos. Mais ou menos que nem o Natal, né? Aqui, coisa muito parecida. Sim. O supremo líder vai e visita O a líder família supremo. dos zoroastros, os mártires zoroastros e os mártires dos cristãos. Ou seja, até mesmo mártires de outras religiões Sim. deram a vida para erguer Sim. a Revolução Islâmica e proteger esta grande... É muito, muito lindo. Que belo.